Espera aí. Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Hoje nós receberemos o grupo de formação, estudos e pesquisa em educação matemática. O grupo de formação, estudo e pesquisa em educação matemática se constitui como um espaço de pesquisa e desenvolvimento na área de educação matemática desde 2015. Conta atualmente com a participação de professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação. O grupo investiga sobre formação de professores, ensino e aprendizagem de matemática, e as tendências em educação matemática e suas implicações para a elaboração de significados em sala de aula. Boa apresentação para vocês. Agora a prof. Marilena vai dar um recado para a gente. Subvertendo a ordem. Não é esse o lema do programa? Não, pessoal, boa tarde. Desculpa, gente, só um minutinho. É porque só depois que o pessoal já sai. Fui lembrada, que é para eu lembrar vocês de fazer a inscrição no CCMAT. Tá bom? A gente precisa muito que o pessoal faça a inscrição no CCMAT o mais rápido possível, porque quanto mais cedo a gente tiver esse dinheiro, a gente pode comprar as coisas e fica tudo muito menos caro, por exemplo, a passagem. Tá certo? Então, é isso aí. Escrevam os textos que nós temos prazos. Vamos lá. Obrigada. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou orientando da professora Cláudia, e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, nosso grupo de pesquisa, Grupo de Formação, Estudo e Pesquisa em Educação Matemática. Então, ele é orientado pela professora Cláudia. Eu não coloquei ali as coisas do currículo, que essas coisas são importantes, claro, só que ela não gosta muito de ter aquela coisa gigantesca, Então, eu vou falar por baixo que ela é formada em licenciatura pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado pela Universidade Estadual de Londrina, doutorado pela Universidade Estadual de Maringá. Ela era do campo de Ponta Porã, foi coordenadora, diretora lá, trabalhou 10 anos como professora da rede estadual do Paraná, e está aqui na UFMS, acho que 13 anos, por aí, 13 anos. Só que além das partes acadêmicas, a gente queria falar um pouco dela fora da academia. Então, quem é Cláudia Carreira da Rosa? Então, além de professora, pesquisadora, mãe, mulher, amiga, filha, guerreira. Mas e aos olhos dos orientandos? Então, ela é humana, competente, resiliente, acolhedora, exigente, destemida, psicóloga, paciente, alegre, companheira e compreensiva. Essas palavras foram cada orientando, que mandou essas palavras para ela, e também tem as frases, só que depois eu entrego para ela, em particular. Vai lá. Então eu vou falar um pouquinho da criação do grupo. É a parte das fotos. Então a mãe é orientadora, ali a primeira foto, a companheira, porque até quando ela está travada das costas, ela vai no ônibus com a gente deitada no corredor. E eles foram por cima. Então, aí um pouco da professora Cláudia. O início do grupo. Então, esse grupo, ele teve início em 2015. Ele teve início lá em Ponta Porã. Para quem não conhece, Ponta Porã é fronteira seca com Pedro Concavaleiro, Paraguai. Então, o grupo, ele tinha um nome, ele se chamava, tinha sigla de FIPEM, mas ele tinha um grupo de fronteira de estudos, pesquisa em educação matemática. E esse era o nosso logo inicial, Então tinha ali a bandeira do Paraguai e a bandeira do Brasil. Então, essa constituição desse nome foi por causa da região. Então, como
a gente estudava lá, trabalhava lá, a gente fazia essas pesquisas de formação naquela região, né? Então, Fronteira Seca, a gente recebia alunos paraguaios, alunos da universidade que estudam a vida inteira no Paraguai, professores que iam dar aula para alunos brasileiros e paraguaios, então a gente investigava essas questões. Esse grupo, inicialmente, ele era formado só por alunos da graduação. Então, nós tínhamos um grupo PET, né, que a professora era coordenadora também, e além desse grupo tinha outros projetos de extensão, e daí que foi constituído esse grupo de pesquisa, né. Apesar de ser um grupo de graduação, a gente não deixava a desejar em nada, né. Nós fazíamos oficinas, formações, pesquisas, artigos, participação em evento, organização de eventos. Acho que teve alguns aqui que foram lá no Exem, quando teve lá, né, Jéssica? Então, a gente organizava alguns eventos lá também, né? E produzíamos muito como alunos de graduação, tá? E além dessas ações, que eu gostaria também de ressaltar aqui, a gente fazia ação social e promoção, né? Ação social em sentido de ajudar, né, as pessoas do lado, né? O Paraguai tem uma carência, né, em questão financeira, então a gente fazia ações, Dia da Criança, perto do Natal, a gente arrecadava as coisas e depois saímos distribuindo, né? E as promoções, eu também acho interessante falar, porque como aluno de graduação, ganhávamos bem pouco, né? A bolsa era R$400, né? Então, era difícil participar de eventos, né? A gente não tinha condições financeiras para isso. Só que nosso grupo, inicialmente, era formado por 30 alunos, né? E nós conseguimos ir aí, eu contei ontem, mais ou menos em 7 estados, fazer formação, dar curso de formação com essas promoções, né? Nós vendíamos rifas, nós fazíamos pizza, vendíamos pizzas, fazíamos churrasco dançante, né? Então, às vezes eu vejo, aqui estão algumas fotos, tá, das ações que a gente fazia. Eu quero falar desse churrasco. A gente fez um churrasco lá, a gente teve de lucro 16 mil. A gente conseguiu comprar passagem para todos os alunos que iam participar de um evento lá em Campina Grande, né? Então, às vezes a gente está aqui na pós-graduação e a gente fala, eu não tenho condições de participar de tal evento, a bolsa é pouca, né? Realmente, assim, a prova R$400 ela é muito boa, só que assim, pagando aluguel a gente fica mais velho e fica com maior gasto, né? Então, apesar disso, eu queria mobilizar essa questão, quando a gente quiser ir para algum lugar, da gente tentar fazer, né, essas promoções ou alguma coisa parecida do tipo, né? O primeiro ano vai para o Ibropem, vamos pensar em algo, né, que possa. Então, isso daí eu queria frisar que a gente fazia e dava muito certo. Então, ó, essa foto aqui foi as passagens que a gente foi lá para Campina Grande. Todas as passagens desse pessoal foi comprado com o dinheiro do churrasco, né? Então, aqui é um pouco do grupo que era lá em Ponta Porã, né, as reuniões, as formações. Quando não tinha avião, a gente ia de ônibus e assim a gente ia. Então, em 2015 e 2016, a professora Cláudia se credenciou ao programa. Em 2017, entrou o primeiro orientando dela, né, que foi o Estevam. Em 2019 foi a primeira dissertação defendida do grupo, né? A gente fala assim, é um grupo pequeno, né? Eu falei para a Cláudia que eu não gosto de falar que é um grupo pequeno. Ele é um grupo compacto, tudo de bom e pouco espaço, né? Então não é por causa do tamanho que a gente não produz com qualidade também, né? Como diz o outro, tamanho não é documento. Então a gente está ali engateando, mas estamos aqui. Então, a primeira, nós temos 5 dissertações defendidas desde o ingresso da professora aqui no mestrado. O primeiro foi o do Estevam, ele pesquisou sobre modelagem matemática e o currículo, né, os desafios e as possibilidades. Então, ele investigou os desafios e as possibilidades do uso da modelagem matemática na sala de aula frente ao referencial curricular do Mato Grosso do Sul. Tá? Ano de obtenção 2019. A segunda dissertação defendida foi a minha, né? Eu trabalhei com representação social e modelagem matemática, um estudo envolvendo o ensino de matemática na formação de pedagogos. Então, esse eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, né, que eu conheço um pouquinho dessa pesquisa. Então, em geral, né, a gente escuta, falar, né, tem algumas pesquisas que dizem que pedagogo não tem
muita afinidade com a modelagem, com a matemática, né? Tem um pouco de receio. Então a gente verificou quais eram as representações sociais que eles tinham sobre o ensino de matemática, né? E como que a modelagem pôde ir suavizando essa representação, né? Essa concepção que eles tinham do ensino. A terceira dissertação foi do Francimar, né? Ele trabalhou com modelagem, neurociência, então ele viu como que aprende, né? Uma criança aprende de acordo com as relações da neurociência e como isso se relacionava com a modelagem matemática. O quarto foi o João, que ele pesquisou sobre modelagem matemática e avaliação. Então, a modelagem matemática como um instrumento avaliativo da aprendizagem escolar. E o quinto foi o Guilherme, né? Ele trabalhou com a trajetória hipotética da aprendizagem e modelagem matemática. Agora é com vocês. Lindo! Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, nesse trechinho, galera, a gente trouxe, assim, a gente é um grupo de formação, né? Estudos e pesquisa em educação matemática. Porém, a gente sabe que a nossa orientadora querida, ela tem muito forte, né, a modelagem matemática. Então, muitos falam, vocês só falam de modelagem. Então, não é bem assim, né? Então, junto à modelagem, durante toda a trajetória da professora, ela sempre orientou ali modelagem e avaliação, orienta e ainda vai orientar, né? Então, sobre avaliação, modelagem de tecnologias, representação social, da nossa Débora aqui, modelagem com etnomatemática, modelagem no ensino-aprendizagem, aí entra eu junto com as tecnologias, materiais concretos, resoluções de problemas, que aí está o Carlos junto ali, vendo isso também, que viu, né, na verdade. Neurociências, como já colocou lá do Francimar, e currículo, que era o Estevam. Então, a gente, no nosso grupo, a gente tem não só a modelagem, mas a gente tem também essas várias vertentes. Então, é claro que a modelagem é top, né? Amor, mas a gente também direciona, né, nossas pesquisas para outras linhas, para as outras áreas. Inclusive, futuramente aqui nos slides a gente vai mostrar sobre alguns professores que trabalham com outros tipos de formações, outras linhas de pesquisas, que não só tem a ver com a temática modelagem. Você quer falar sobre um pouco do modelagem? Não? Aí aqui, pessoal, então a gente trouxe um pouquinho dessa passagem, que foi em 2021, que a gente saiu do grupo de fronteiras. Nessa época eu também já participava e a gente foi para o grupo de formação. Então isso devido à professora Cláudia, ela mudou de campus, né? Ela veio para cá e todo o direcionamento então da nossa pesquisa um pouquinho saiu daquela região, que era ali Ponta Porã e Pedro Juan. Isso. Então a gente agora tem mais esse foco na formação e o grupo agora tomou um pouco, praticamente. Tem alguns ainda, né, professora, como a Débora, o Francimar. É que assim, quando eu vim pra cá, sentar. Boa tarde. Quando. Acho que tô com o meu, não? Quando eu saí de Ponta Porã e vim pra Campo Grande, foi bem naquela época da pandemia. Então, na época da pandemia, o que a gente precisava fazer? Fazer pesquisa sem ir nas escolas. E aí, né, vários orientandos tudo atrasado, a gente não conseguia coletar dados. O que aconteceu? Nós começamos a fazer cursos de formação online, de forma remota. Então, nós começamos a fazer o primeiro curso quando ainda estava em Ponta Porã. Organizamos o primeiro curso, que era só para os professores lá da região. Tomou uma dimensão tão grande que tinha gente do Brasil inteiro e nós tivemos que organizar. Para o Meet não dava certo, porque não cabia todo mundo na sala. E assim, ficou enorme, foi maravilhoso, né? Mas foi bem maior do que a gente tinha planejado. Depois disso, eu comecei a perceber
que, além da fronteira, né, porque antes a gente trabalhava ali, né, os brasibais, as pesquisas ali envolvendo aquelas escolas, aqueles professores. Com a pandemia, expandimos. A partir daí, nós não paramos mais. Então, esses cursos sempre eram cursos de formação voltados para a extensão. Sempre gostei muito da extensão, daqui a pouco os meninos vão falar dos projetos de extensão. E aí nós juntamos tudo num balaio e vimos que a formação a gente chegava muito longe. E aí nós trocamos o F, né, o enfoque do F. Ao invés de ser fronteira, agora ele passou a ser formação. Primeiro que não teria sentido também, um grupo cujo o cerne do grupo está aqui, né, em Campo Grande, que nós estamos longe do Ponta Porã. Então, no caso, o F ali teria que mudar mesmo. Aí nós tivemos aí em 2021 essa mudança. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu tenho orientandos de doutorado, agora eu continuo com orientandos de mestrado, mas a minha primeira turma é a graduação. E eu vou falar uma coisa, o grupo parecia um reloginho. Desses meninos da primeira turma, foi em 2015, quando formamos, vieram para cá a Débora e o Francimar. Sempre foi um grupo maravilhoso, e era grupo com alunos de graduação, um grupo com alunos que produziam. Então agora que eu estou aí voltei, né, a trabalhar com as aulas de prática e tudo mais, eu estou realmente tentando aí fazer maior propaganda, porque eu quero trazer os alunos da graduação para os grupos, porque eu acho que faz diferença. Primeiro que eles são em números, né, maiores. Segundo que eles são muito criativos. Tem pessoas que estão fazendo curso aí que já estão na sala de aula, e eu acho que essa mistura entre vários níveis faz uma diferença enorme. Porque assim, eu considero que a pós é excelência em pesquisa. Mas eu acho que quando a gente junta com os alunos da graduação, a gente consegue atender muito mais gente, porque eles são no maior número. E assim fica muito bacana. Depois eles vão falar do projeto de extensão que nós estamos desenvolvendo agora com os alunos de prática 1. Está muito bacana, cada um aí tutorando um grupo. E assim, desde já eu já convido vocês a virem fazer extensão com a gente, tá bom? Obrigado, professora Cláudia. Então vou comentar um pouquinho sobre os integrantes do nosso grupo. Então tem a professora Cláudia, né, as professoras doutoras, na verdade. Tem a professora Eugênia, que também é outra do coração. Ela foi minha tutora do PET lá em Três Lagoas. E ela que me apresentou a professora Cláudia, depois eu vou contar tudo certinho então o que foi essa trajetória, tá bom? E tem a professora Vanilda também, a professora doutora Vanilda, que é lá de Ponta Porã. Aí aqui nós temos nossos doutorandos no grupo, que é o Carlson, a maioria já conhece, o Luiz, levanta a mão aí, Luiz. Aí temos aqui a professora Débora, todos já conhecem, e temos também a professora Flaviane, que está aqui no cantinho. Então esses são os doutorandos maravilhosos. Mestrandos, então temos a Juscelane, que ela infelizmente não pôde estar presente aqui com a gente. O Edson também não pôde estar aqui, e os dois estão para defender este ano, até setembro mais ou menos, temos aí mais 2 mestres. Aí tem eu, Alessandro, e a Jordana, que também entrou agora no ano de 2023. A Jordana não pôde estar aqui. A Jordana está com a filha. Tá. Então, esses foram os mestrandos. E professores da educação básica, nós temos o Francimar, que como a professora já colocou, né, veio desde lá de Ponta Porã da graduação, fez mestrado aqui com ela, e hoje ele está em Brasília, porém ele faz parte aqui junto ao nosso grupo. E tem também a professora Roberta. A professora Roberta, eu não sei falar dela, eu não conheço bem. A Roberta foi aluna de graduação lá de Ponta Porã, ela dá aula em Ponta Porã e terminou o curso e
uma das candidatas que pretende vir fazer mestrado aqui, só que ela tem um bebezinho, né? Então agora deu uma atrasadinha um pouco, porque ela não consegue trazer e vir morar sozinha com o bebê. Mas acho que vai ser uma das alunas de mestrado aí, se Deus quiser, uma excelente professora. Francimar, se tudo correr bem, esse puxão de orelha que eu dei nele funcionar, ele vem para o próximo processo seletivo de doutorado. E também temos os estudantes de licenciatura, são todos de Ponta Porã. Então tem o Luiz, o João David, que já fez viagem aqui conosco, o Jonas, o Ramon e o Jean Douglas, que entraram agora há pouco tempo. Então eles são os estudantes de licenciatura. São petianos, isso, são todos petianos lá na cultura. Pet, é que assim, a gente sai de Ponta Porã, mas Ponta Porã não sai da gente. É uma loucura. Assim, quando eu vejo, eu tô lá fazendo coisas. O que eu tô tentando agora? Trazer o pessoal daqui pro grupo. Esses meninos, eu era do PET lá. E quando eu saí, ficou a Vanilda. Aí os meninos, nessa parte da pesquisa, eles vão vindo, e daí como a gente está fazendo o grupo, né? Porque tem a Eugênia também, tem um PET de lá. E aí como a gente está fazendo as reuniões de forma remota, eles estão... O menino aqui, o João, ele foi lá no evento no Paraná com a gente, apresentou trabalho e tudo mais. Então assim, a minha ideia agora, eu estou fixa nisso, é trazer um pouco da graduação para o grupo, daqui, porque eu ainda não consegui. Estamos tentando. Vai dar certo. Então aqui nós temos algumas dissertações em andamento e teses também. Então a primeira é da Juscelane, então ela está, como eu falei, né, ela está para defender agora. O tema dela é formação de professores reflexivos, uma análise a partir da interpretação da modelagem matemática nos anos iniciais. Tem o Elis também, como eu falei, também está para defender. O tema dele é modelagem matemática e uso de tecnologias, uma experiência nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, tem eu, Alessandro, eu estou vendo, né, por enquanto meu título ainda a gente está conversando, mas está em tecnologias digitais, nas atividades de modelagem matemática, possíveis encaminhamentos para o ensino e aprendizagem de matemática. Então agora eu vou contar um pouquinho de mim. Como eu falei, pessoal, eu sou egresso lá do campus de Três Lagoas. No meu penúltimo ano, em torno de dezembro, né, professora? A gente entrou em contato com a professora Cláudia, ou seja, eu estava fazendo uma pesquisa lá no mundo da álgebra, números complexos, quaternos, só que tinha as tecnologias no meio. E eu não me sentia feliz, porque faltava aquele quê de ser professor, aquele quê de querer ensinar, e eu via que essa pesquisa não estava me levando a isso, ou seja, eu ia no máximo, sei lá, eu pretendia na época ir para Brasília, estudar lá na UNB, fazer uma matemática, fazer aplicada, né, mestrado na matemática aplicada, porém eu não estava feliz, faltava aquele negócio que eu tinha que ir para a sala de aula, era a minha paixão, era isso, faltava modelagem. Já estava tudo certo, meu TCC, eu já estava escrevendo, conversei com a minha tutora lá, a professora Eugênia. Aí ela falou, eu tenho uma colega, a Cláudia, uma excelente professora, só que ela é modelagem. Eu falei, modelagem, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar em modelagem, mas eu topei, porque eu conhecia a professora Eugênia e eu sabia que ela não ia me colocar numa fria, né? Aí nos apresentou e a gente precisava definir. Então eu falei, eu gosto de tecnologia, a professora modelagem, então vamos juntar os dois. Então fiz meu TCC com ela e vim para o mestrado com ela e estamos aqui super felizes, né, professora? Eu acho que tem tudo para dar certo. Venha pro casamento Eu apaixonei. Aí quando eu fui para o programa, eu apaixonei por tudo. Eu apaixonei pela didática, tem na minha vida. Mas o programa em si, é o que eu falo sempre, né, nas minhas postagens quando eu posto sobre alguma coisa daqui do PPG. Eu amo o que eu faço. Então vocês sempre vão ver amor no que eu faço. E eu falo, professor, espero que a nossa dissertação seja maravilhosa, porque eu estou fazendo de tudo para que dê certo. Eu espero que quem leia, espero que dê um bom fruto. Agora, então eu vou continuar falando um pouquinho mais da Jordana.
o título dela, por enquanto, ela vai estudar sobre modelagem matemática. É só as temáticas, não? Isso, só as temáticas. Então são só as temáticas, modelagem, formação de professores, anos iniciais. Então depois a professora com ela vai conversar certinho como que vai ficar. E eu vou convidar aqui o Carlos para falar um pouquinho então, dele e do tema dele. Boa tarde. Pode fazer pergunta já? Então, meu nome é Carlos, para quem me conhece, para quem não me conhece, Carlos Verde de Almeida, eu sou da Bahia, vim parar aqui no Mato Grosso do Sul, caí de paraquedas aqui. Meu início, eu sou do bacharelado, por incrível que pareça, não sou licenciado em matemática, mas sempre gostei da sala de aula, e aí tive um hiato aí de uns 10 anos fora da sala de aula, fora da academia, na verdade, quando eu resolvi dar uma mudada na vida, abandonei o que fazia e ir embora estudar. Comecei a estudar, fui para a educação matemática, educação em ciências e matemática. Minha pesquisa era em modelagem matemática e resolução de problemas. E um fato curioso, esses dias eu estava vendo e o meu TCC na época da graduação era em modelagem, só que modelagem aplicada. E aí, para ver como são as coisas. Hoje, entrei aqui com um projeto em resolução de problemas em modelagem matemática, só que aí nas aulas, Viola colaborou, a professora Luzia, ali nas aulas eu fui descobrindo que eram outras coisas que eu queria pesquisar. E aí hoje, até agora, pode mudar, tem muita coisa para acontecer, eu quero dar uma olhadinha na modelagem matemática como uma possibilidade para avaliação da aprendizagem do aluno. Só que eu quero ver isso através dos erros matemáticos do aluno. O que me interessa na pesquisa, o que vai me interessar na pesquisa é o erro do aluno. A partir do erro, a gente veio para avaliar essa aprendizagem. Então, como eu vou fazer isso, não sei. Eu sei que vai ser na Bahia. Eu estava falando. Ano que vem eu devo ir para a sala de aula, então eu quero ir para a sala de aula, eu quero pretendo acompanhar essa turma desde o início do ano até o final do ano. Então ainda vou ver como vai ser feito isso, mas é basicamente isso. A resolução de problemas não está na minha pesquisa, mas ainda faz parte das minhas pesquisas. Então eu ainda pesquiso em resolução de problemas, mas aqui no programa a minha pesquisa vai para a modelagem matemática, olhando os erros para avaliar essa aprendizagem. Então é isso, o programa para mim, como eu vim parar no programa, foi questão de referência, pelo fato do programa ser nota 5, ser um dos melhores que tinha no Brasil, então foi um dos que eu concorri. Super interessante, ligando lá para você. Foi? Eu nunca esqueço o dia que eu liguei. Porque eu já tinha passado em outro doutorado, e eu não sabia que eu tinha passado aqui também. Porque eu sou muito desleixado nessa questão de ficar acompanhando. As pessoas sempre me dão a notícia. Então eu tinha passado doutorado no Rio Grande do Sul, então eu já estava... A professora me ligou na véspera da matrícula de lá. E ela falou, mas é porque no teu currículo já tem que você é doutorando. Eu falei, é porque eu acabei de passar e vamos matricular ela, mas você passou aqui também. Eu falei, então eu vou fazer aí. Então foi quando... Nem foi, é por causa da questão do programa mesmo. Eu já conhecia, já tinham falado sobre o programa, então eu fiz a seleção por orientação da minha ex-orientadora, mas como eu falei, eu não acompanhei o resultado, então eu não sabia. Enfim, aí acabei de parar aqui no Mato Grosso do Sul. Sinto falta da Bahia, óbvio. Mas enfim, é isso. Estou aqui, bora ver. Eu acredito que se todas as ideias que estão na minha cabeça forem para o papel, acho que consegue sair uma tese interessante. Dando continuidade à ideia da Débora, que ela já falou aqui, que é saberes docentes, representação social e modelagem matemáticas. Como são pesquisas que estão no início, a gente só colocou possíveis temáticas que a gente vai desenvolver nessa construção, porque não tem como trazer a pesquisa igual a da Jusilane e do Ellison e do Alessandro, que está um pouco mais encaminhada. E aí eu acredito que a Débora vai dar continuidade no que ela olhou na dissertação, porque ela também trabalhou com representação social e formação de professores. A do Luiz, quer me falar isso?
pouco sobre você. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Luiz, para quem não me conhece, sou estrangeiro, sou de Honduras. Então, eu já tive uma experiência aqui no Brasil, eu falei com alguns professores. Eu vim há alguns anos com um programa de bolsas internacionais para fazer um mestrado em Dourados, na UENS. Então, depois eu conheci o programa aqui. Quando acabei o mestrado, eu fui embora para o meu país. E agora eu voltei para fazer o doutorado. Eu conheci a professora Cláudia na entrevista. Ela falou para mim: você está disposto a mudar seu tema, né? E então, no começo, eu não tinha o projeto realmente, né? Porque tinha que mudar. Então, um churrasco também. Uma Débora falando, eu estava um pouco preocupado. Então a gente conversou e eu me lembro que ela falou para mim: como a gente vai trabalhar com modelagem, e lá no meu país, na verdade, a pesquisa matemática, em educação matemática é muito pouca, né? Tem muito pouca, e ainda mais em modelagem matemática. Então ela falou para mim, seria mais interessante levar a modelagem matemática para lá. Então, isso aí é a proposta. Aqui tem a modelagem matemática e a formação de professores, uma proposta para a implementação em Honduras. Então, ainda está começando a ideia, né? Mas isso aí é a proposta que a gente tem para trabalhar a pesquisa. Bom, obrigado. E aí, dando continuidade, também nessa última seleção que teve agora em 2023, a Flaviane também entrou, e aí ela também é orientada da professora Cláudia, que também está agora no grupo de pesquisa. Não, baseado no que vem sendo discutido no grupo e nas nossas reuniões de orientação, ela ainda está começando a pensar também na temática, a pensar em quais caminhos a pesquisa dela pode seguir. E aí ela pensou junto com a professora essa questão da trajetória hipotética da aprendizagem no desenvolvimento de atividades de modelagem. É um pontapé inicial, não tem nada definido, até porque ela entrou nessa seleção agora e a gente sabe que muita coisa acontece. Até de fato a gente ir para a sala de aula, a gente desenvolver uma hipótese, uma questão de pesquisa para ser investigada. Mas provavelmente ela vai para esse caminho da modelagem matemática e da trajetória hipotética da aprendizagem. Aqui tem algumas produções científicas do grupo, lembrando que são produções desde 2015 até agora. Só 5 mandaram. De 5 participantes, porque a gente sabe qual é a dificuldade das pessoas responderem uma mensagem no WhatsApp, de responder informações. Então, dos que responderam até o momento, 13 artigos publicados em revistas, 36 artigos em anais de eventos, 36 apresentações em eventos, 139 participação em eventos e 10 capítulos de livros. Ainda tem alguns outros trabalhos que eu estou perdido porque não foi passado a informação pelos membros, né? As nossas reuniões, elas acontecem às segundas-feiras, de forma remota, como já foi dito. Até pela estruturação do grupo, tem pessoas de várias cidades do Mato Grosso do Sul e até de fora do Mato Grosso do Sul, que é o caso do Francisco de Brasília. Acontece das 17h30 às 19 horas, um horário negociado porque tem professores da educação básica, então é um horário que dá para o pessoal participar. E também segunda-feira, na semana que não tem reunião do grupo, tem reunião dos orientandos, que aí somos nós, os 4 do doutorado e os 4 do mestrado, que aí a gente fala sobre as nossas pesquisas e algumas demandas administrativas
no sentido de participação em evento, de trabalho para ser escrito para publicação, essas coisas. No nosso grupo, a gente tem essa tradição, vamos assim dizer, de convidar outros professores de outros campos da educação matemática, de outras linhas de pesquisa, para dialogar com a gente. Então aqui são alguns professores que já estiveram lá, dos últimos 3 anos para cá, não foi? O Klinja. Dos últimos 3 semestres. O Klinja teve uma participação no grupo, falando sobre o campo de pesquisa dele, porque, como já foi dito, apesar do nosso tema central ser a modelagem matemática, a gente relaciona a modelagem matemática com outras tendências da educação matemática, com outros campos de pesquisa da educação matemática. Então, como por exemplo, a minha pesquisa vai relacionar com a avaliação, a Alessandra traz a tecnologia, a Débora já traz formação de professores, tem pesquisa que traz as teorias da didática, então não é somente a modelagem que a gente pesquisa, que a gente estuda, ela é central, mas a gente estuda outras linhas de pesquisa, outros campos da educação matemática. Então, sempre tem um professor para falar sobre alguma outro estudo. No caso do Klinja, a professora Zuma Elizabeth, que foi minha orientadora no mestrado, Ele fala minha orientadora, porque eu não jurava que eu sou orientadora. Mas teve um dia que a gente estava em reunião que ela falou, deixa a orientadora do Carlos falar. Eu falei, a senhora já está falando. Então, a professora Zuma Elizabeth, que ela é pesquisadora em modelagem e etnomodelagem. E teve a professora Adriana Bossoli, que também no início desse semestre veio falar sobre essa questão da modelagem das tecnologias. Que a Alessandra usa, referencial de Alessandra para pesquisa. E aí, no início de cada semestre, a gente sempre está convidando algum professor para estar falando sobre a pesquisa, para a gente tentar fazer esses diálogos da modelagem com outros campos da educação matemática. Possa ser que no semestre que vem algum professor receba o convite. Por favor, aceitem, não neguem. Aqui, sobre a extensão que a professora falou. Tem um projeto de extensão, onde esse projeto de extensão a gente pretende desenvolver as oficinas nas escolas de Campo Grande ou de outros locais também, escolas na educação básica. E aí já tem 13 escolas matriculadas, 13 escolas disponíveis para que essas oficinas sejam desenvolvidas. São 8 escolas estaduais e 5 municipais. Dentre essas escolas tem escola de Ponta Porã? Ou essas são daqui de Campo Grande? Não, tem 2 de Ponta Porã, tem uma de Nova Andradina e tem acho que uma de Três que está ali embaixo. Isso. E a de Brasília, que é o Francimar, que mora em Brasília, é professor da educação básica lá, então ele desenvolve também oficinas de extensão com os alunos lá. E essas oficinas que é o vínculo com a disciplina de prática 1. Eu e a Alessandra, a gente está fazendo estágio esse semestre com uma professora na disciplina de prática. E nessa disciplina nós desenvolvemos a oficina com os alunos, e agora os alunos vão desenvolver oficinas em escolas da rede de ensino da educação básica daqui de Campo Grande. Semana que vem eles começam a ir para a escola, eles prepararam a oficina, apresentaram para a gente o projeto deles da oficina. A gente teve semana passada a aula deles fazendo a apresentação do que eles pretendem desenvolver nas escolas. O que a gente tem percebido que para eles isso tem sido muito importante, porque os alunos na graduação e licenciatura eles estão aqui justamente para começarem a ter uma percepção das práticas que eles querem ter em sala de aula. Então eles irem desenvolver essa oficina, de certa forma, vai estar colaborando com essas práticas deles nas escolas. Então, tem 3 oficinas com ênfase em materiais concretos e jogos didáticos, que são propostas desses alunos. Uma oficina, aprendizagem matemática com materiais concretos, origami modular. E uma outra oficina de origami, pássaro, sapo, coelho. E aí dentro no desenvolvimento dessas oficinas,
obviamente o conteúdo matemático vai aparecer e vai ser algum, já tem alguns que já estão certos o dia de ser desenvolvida, outros está em negociação com os diretores da escola, mas também é certo que vai acontecer. Então, é importante, como a professora falou, dessa questão da graduação participar dos grupos de pesquisa, porque às vezes a gente, na graduação, a gente não tem esse contato com o grupo de pesquisa, com a pesquisa a gente não tem o contato. Hoje em dia é mais fácil, porque hoje a gente tem professores da educação matemática dando aula nos cursos de licenciatura de matemática. Mas se você for analisar alguns anos atrás, que a maioria dos professores eram da matemática pura, a gente não tinha tanto contato com essas metodologias ativas da educação matemática na época da nossa formação inicial. Então, é um incentivo para que os alunos conheçam a educação matemática, conheçam o campo da educação matemática, o que tem sido pesquisado na educação matemática, para que eles possam dar continuidade na sua formação e não parem somente na formação inicial. A proposta dessas oficinas é que depois esses alunos possam fazer relatos para apresentar na Semana da Matemática, ou quem sabe no SESEMAT, enfim, que esses trabalhos também possam ser divulgados após eles realizarem essas oficinas na sala de aula. Então, é uma preocupação da professora em relação a essa questão da extensão do grupo de pesquisa, não ficar limitado somente aos alunos da pós-graduação e aos professores da educação básica, mas que também os alunos da graduação comecem a fazer parte, porque é uma forma de contribuir para a formação desses alunos, já agora na formação inicial. A Jéssica deu a turma dela. A Jéssica cedeu a turma dela para uma das turmas que vai desenvolver a oficina. Ela é professora da Educação de Jovens e Adultos do município, e aí vai ser desenvolvida uma dessas oficinas, inclusive com a turma dela. E as outras oficinas têm escola integral, que vai ceder para que os alunos possam ir. Está sendo interessante a mobilização dos alunos para que a oficina aconteça. Eles trouxeram ideias boas de jogos, de atividades, que inclusive surpreendeu até a gente das ideias que eles trouxeram para desenvolver. Desses alunos, aí no caso eu, a Alessandra e a Débora, estamos coordenando alguns desses grupos para acompanhar eles até a escola, para poder, porque é o primeiro contato deles com as escolas e tal. Mas eu acredito que vai dar, é uma experiência, porque está sendo feito agora, a primeira vez, então é uma experiência. A partir do que eles fizerem na escola, a gente vai poder aproveitar algumas coisas do que foi feito e rever algumas coisas que poderiam ser feitas de forma diferente. Mas está sendo interessante o movimento que está sendo feito. Esse aqui são alguns eventos que nós estamos para participar esse ano. Ali é o 12º CNEMEN, que é a Conferência Nacional de Modelagem na Educação Matemática, onde a gente está com alguns trabalhos, acho que uma média de uns 8 trabalhos que a gente está submetendo para participar, vai ser em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em agosto. Tem o Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação, que é o EBRAPEN, que também a gente vai enviar os nossos projetos. O SESEMAT, é óbvio, que é o do programa, então também nós estamos para a produção de trabalhos para o SESEMAT. Ali é o Encontro Baiano de Educação Matemática. Eu vou estar na Bahia, então eu já vou submeter também trabalho lá, vou aproveitar que eu vou estar por lá para já trabalhar um pouquinho nas férias. Então é o EBEN, o 30º EBEN, e o CONEDU, que é esse Congresso Nacional de Educação, que é a Alessandra que vai submeter trabalho, está submetendo trabalho lá, que está aberto, né? Inscrição até junho, eu acho, ou até maio agora. Se alguém se interessar, o CONEDU, acho que eles estão aceitando o capítulo de livro. Tem várias temáticas. Então quem tiver interesse pode dar uma olhadinha também no CONEDU para ver, porque eles estão aceitando submissão para capítulo de livros. E aqui é para falar um pouco sobre o CNEMEN. Esse ano, como eu falei, vai ser lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e possivelmente o próximo
Certamente o próximo vai ser aqui em Campo Grande. Aí eu vou deixar a Débora falar mais um pouquinho, porque esse movimento para trazer o CDMI para cá em 2025 foi iniciado antes da pandemia pelo pessoal que estava como mestrandos aqui do programa. Então, Débora tem mais para falar sobre. Conta que você candidatou um negócio Coisa com Francimar e Estevam. Bom, pessoal, a conferência, o CNEMEM, é o evento mais importante da nossa área, né? A Conferência Nacional. Em 2019, estava eu, o Fran e o Estevam, lá na conferência em Minas Gerais, né? E daí não tinha candidato para a próxima. Daí eu, o Francimar e o Estevam não estavam sem fazer nada, falou assim, candidato. Só que a Cláudia não estava tão perto para a gente comunicar ela. Comunicar ela. Só que daí a gente foi lá, a gente falou com o Johnny. Que eles falaram com todo mundo, menos comigo. A gente falou com o Johnny, porque a gente precisava de voto, né? Mesmo se ela votasse contra, a gente ia ganhar. Então, a gente falou com o Borba, com o Johnny, com o Almeida, que estava lá, então todo mundo já estava fechado que ia votar em Campo Grande. Daí, a próxima ia ser em Porto Alegre, né? Então tudo já foi decidido em 2019. Daí ia ser 2021, né? E daí 2023 seria aqui, mas daí por conta da pandemia atrasou tudo 2 anos, então agora 2023 é lá em Porto Alegre e 2025 é aqui em Campo Grande. Ainda bem que agora eu estou no doutorado, né? Então agora dá para organizar. Então, em Campo Grande 2025, espero contar com quem esteja ali ainda, né? Para a gente organizar esse evento. É um evento muito bacana. E assim, a modelagem, pessoal, apesar dela ser uma temática que já está aí há mais de 30 anos na educação matemática, ela é pouco discutida, né? Que nem o Alessandro falou, que nunca tinha escutado falar nela e ele estava no curso de licenciatura em matemática. Então, assim, agora ela caiu de paraquedas nas escolas, né? Agora nesse novo ensino médio, ela é uma disciplina das escolas. Então, tem os itinerários lá de modelagem. O ano passado, eu fiquei desesperada, porque eu queria muito pegar uma disciplina de modelagem, né, para dar, e eu não consegui. Então, o que eu fiz? Eu fui lá ajudar quem estava fazendo, né, que eu queria muito fazer. E os professores estavam desesperados, que eles não sabiam o que era, como que fazia. Tinha um grupo de 80 professores num grupo de WhatsApp do estado inteiro que estava com essa disciplina e eles não sabiam nem por onde começar, né. Então, por mais que tenha bastante discussões, ela ainda é uma temática que está engateando aí, né? E a gente precisa discutir que agora ela está em evidências, de acordo com a BNCC e toda essa mudança que teve no ensino, certo? E Mato Grosso do Sul, ele não é forte nessa questão, né? A professora agora veio para cá, ainda está iniciando, temos só 5 dissertações nessa área aqui. E o forte dele é o Paraná, Rio Grande do Sul, e tem também um pesquisador da Bahia, que é o Barbosa, né? Só que aqui está engateando. Então, com essa conferência para cá, vamos estar em evidências. Então, a gente vai ter 2 anos aí, né, para trabalhar com professores, com os alunos, para quando essa conferência vir para cá, a gente fazer bonito. E a gente faz evento bonito, né? Então, no evento a gente... Então, só para falar um pouquinho ainda do evento aí do CNEMEM, que vai ser aqui em 2025. Bom, mas... Pessoal, como todo grupo, nós temos problemas, né? Temos pontos fortes e pontos fracos, como todos os grupos, né? Como a família da gente, tudo mais. Lá é assim. Fico brava, de vez em quando tenho vontade de dar uns tapinhas assim na bunda, sabe? Desses meninos que dá trabalho. Pronto, de vez em quando eu falo, não acredito que vocês fizeram isso. O dia que eles foram lá, quando eu vi eles candidatos, eu quase infartei. Eu falei, eu não acredito que vocês estão fazendo isso. Mas daí é aquela coisa, eu fui voto vencido, você acabou, vamos então organizar o evento em Campo Grande. Agora eu estou até gostando da coisa, me convenci. Mas assim, eu gosto muito de cada aluno que entra no meu grupo, independente qual é o nível de ensino que ele está. E eu acho que vira uma família mesmo, porque eu pego no pé, vou lá, pergunto onde está. O dia que o Luiz chegou, né, o Luiz estava perdido, ele chegou no aeroporto, não tinha para onde ir, eu fiquei desesperada com o Luiz solto na cidade, né? Eu falei, vai se perder.
Aí nós achamos o Luiz, né? Levamos o Luiz, tudo já, encontramos ele. E aí eu disse para ele assim, olha só, não fique desaparecido, não suma sem dar notícias, e quando você for para algum lugar, você avise a gente, porque depois vai que acontece, como é que eu vou te achar? Né? Tá tão longe da família, eu fico imaginando a família dele lá. Já pensou? Se o Luiz fica uma semana sem dar notícia, né? Vamos ligar para a orientadora dele, a orientadora dele também não sabe por onde ele anda, então eu falo, aqui não pode. Aqui se vai desaparecer, tem que contar pra gente. Né? Falar, olha, eu vou ficar desaparecido uma semana, mas eu tô bem e vou estar lá em tal lugar. Pode desaparecer com ponto fixo. Né? Porque a gente fica muito preocupado. Não pode sair assim, né? A Deus dará e contar nada. Já pensou? Eles estão todos sozinhos. De vez em quando eu preciso dar uma ligadinha para saber por onde andam. Aí eles fizeram uma palavra, cada um deu uma palavra para me definir, né? Então eu vou dar uma palavra para cada um deles, quando eu olho, só para os que estão aqui. Quando eu olho para o Luiz, eu lembro da expectativa do Luiz chegando. A expectativa se ia dar certo a bolsa, da expectativa do projeto que não estava definido, do que ele ia fazer, e num belo de um churrasco, muito bom, do lado da piscina, nós decidimos o que o Luiz ia fazer. É isso aí. Foi bem assim. E aí estava todo mundo lá e nós discutindo a pesquisa. E o pessoal bravo com a gente porque nós estávamos discutindo. Na mesma hora a gente acessou pela internet. Foi excelente. Então, quando eu olho para o Luiz, eu lembro da expectativa, assim, que ele estava, do tudo novo. Né? Agora está aí, né? O Luiz é uma pessoa super competente. Quando eu olho para o cal é a criticidade. Tá? Quando você quer saber se o negócio está bom ou não, você manda para ele. Então assim, daí ele vai fazer aquela cara assim de quem comeu e não gostou e vai dizer assim, olha, eu acho. Aí ele faz, você pensa que ele vai fazer um negocinho desse tamanho, ele faz um caracol, né? Mas o Cal também é muito dedicado, doido para voltar para a Bahia, a gente tem que segurar ele aqui. Mas enfim, né? Tá no grupo aí, já pode contar com o Cal sim. Bom, aí quando eu olho para o Alessandro é a alegria em pessoa. Se você quer ficar feliz, é só você falar com o Alessandro. Porque o Alessandro está tudo bem, a pesquisa está maravilhosa, o lugar que ele mora é ótimo. Todo mundo ali. Eu nunca vi alguém tão de bem com a vida quanto o Alessandro. Quando você fala para ele, bom dia, tá tudo bem, tudo maravilhoso, professor. O Alessandro, né, é sempre assim, é de bem com a vida. Aí, quando eu olho para Débora, ô criatura encrenqueira. Mas é a competência em pessoa. Comprometida sempre, tá sempre lá, puxa, vai lá, né? Ela assume as responsabilidades, tá lá no meio, mas que é encrenqueira. Adora fazer um bolinho, que gosta, não é verdade? Viu? Todo mundo fez assim. Muito bem. Aí eu olho pra Flaviane. A Flaviane é a espontaneidade. Eu nunca vi alguém tão espontânea na minha vida. Se alguém fizer uma pergunta, ela responde, independente se você vai gostar da resposta ou não. É aquilo e acabou, e é o que ela acha. Se você não gostou, paciência, porque perguntou a opinião dela. Né? Não é a sua opinião. Aí às vezes eu falo pra ela, vamos maneirar? Professora, mas eu não falei nada demais. Né? Então assim, ela é super espontânea, está sempre disponível. E assim, e isso tudo junto monta um grupo que vai para frente. Tem a Jordana ainda, que entrou agora, que hoje não está aqui porque a menina está doente. Aí tem uma particularidade no nosso grupo, que são os pedagogos. Eu tenho 3 pedagogos no grupo. Vocês vão ver que daqui a pouco, cadê as coisinhas? Olha lá, como que um grupo
ia fazer uma apresentação com uma pedagoga no grupo sem lembrancinha. Capaz, sem lembrancinha não tem. É a parte pedagoga do grupo. Poxa, gente, agora eu vou ter que fazer lembrancinha. Não acredito, não tem. Pensa no capricho. Olha lá, Jordana super competente, escreve que é uma maravilha, né? A língua portuguesa lá fica por conta das correções da Jordana. Então, assim, quando a gente escreve um texto, a gente fala assim, pede para a Jordana dar uma lida para ver se está coerente, porque a Jordana é a coerência em pessoa. E aí nós temos, né, eu tenho o Ellison, que também é pedagogo, e a Jusilane. Só que o Ellison está com alguns problemas aí, mas eles estão saindo e vai entregando aí a lembrancinha. Pra vocês seguirem, gente, tá? Senão a gente pega de volta. Tá? Então, assim, eu quero falar para vocês que eu pego essa competência e criatividade do pessoal da pedagogia e eu junto com a objetividade do pessoal da matemática. E aí saem trabalhos maravilhosos quando junta essa tudo. Então eu quero só agradecer, que para mim é um privilégio. E vocês precisam ver, quando a gente faz festa, a gente faz evento, o negócio acontece. Né? Então tá bom, agora a Débora não ia resistir sem ela contar para vocês como que a gente faz modelagem. Então rapidão a Débora vai falar isso, tá bom? Bom, pessoal, então aqui eu vou falar rapidamente, porque às vezes, né, tem pessoas que não gostam de bastante leitura na questão da modelagem, então eu vou explicar, eu vou dar um exemplo de uma modelagem, né, para fazer em sala. Eu queria ter feito aqui, mas eu fui cortada, né? Tudo bem, eu sobrevivi. Então, pessoal, a modelagem matemática, ela surgiu na matemática aplicada, tá? Então, ela surgiu para resolver problemas, né, criar soluções. Eu tenho uma empresa, né, quero fazer uma embalagem que seja de custo-benefício barato, né? Então eu vou lá e eu contrato um matemático, um modelador que ele vai criar esse modelo para mim. Durante a pandemia, teve bastante trabalho de modelagem matemática em questão do avanço, né, da pandemia. Então eles criaram um modelo para fazer como que ia ser essa questão do contágio. Teve vários modelos matemáticos na questão da pandemia, né? Teve também, por exemplo, quando caiu o óleo lá na Baía de Guanabara, eles contrataram, acho que foi o Johnny, né, para criar um modelo para solucionar aquela questão do óleo, né, lá na Bahia. Então, depois ela passou para a educação matemática, que ela vai dar, ela tem uma aprendizagem significativa, uma construção de significado. Quem está em sala de aula aí, né, quem já entrou numa sala de aula, quem nunca escutou aquela pergunta, onde que eu vou usar isso ou para que isso serve na minha vida, né? Eu não vou usar baixa nunca, professor. Então, a modelagem, ela vem para mostrar a utilidade da matemática no mundo real, né? Para separar, porque em geral os alunos chegam na escola, né, deixam a sua mochila da vida real lá e entra com a sua mochila escolar, né? É só aquele conteúdo matemático visto ali em sala, sem relacionar com o cotidiano ou com a realidade deles. Então a modelagem vem para modificar essa questão. Então como que eu faço uma atividade de modelagem matemática? Então ela começa com uma situação real. Então eu tenho que trazer uma situação real para o meu aluno. Só que essa situação real não necessariamente precisa ser do cotidiano dele, né? Então eu posso, por exemplo, o aluno convencer o aluno a estudar sobre o vulcão. Não tem vulcão aqui, mas ele é real. Eu consigo fazer pesquisa, eu preciso coletar dados que sejam reais para falar sobre esse assunto. Ou eu quero falar sobre o desmatamento da Amazônia. Estamos longe, não tem como ir lá, mas eu consigo trazer dados reais para trabalhar essa matemática. Tá? Tem alguns autores que falam que tem que ser do cotidiano, do interesse do aluno. Claro, se for do interesse do aluno, vai ser mais fácil eu envolver ele para resolver, né, a minha questão. Mas se não for, se for do seu interesse, você tem que vender o seu peixe, você tem que fazer com que ele se envolva para querer resolver aquilo, né? Então, a partir do tema escolhido, uma situação real, eu vou começar
a trazer fatos, curiosidade, vou explorar o assunto, né? Depois disso, a gente vai para a sistematização, a gente vai escolher variáveis, a gente vai criar hipóteses, a gente vai criar um modelo e depois a gente vai comparar esse modelo com a minha situação inicial. Porque às vezes eu posso fazer todo esse processo e eu chegar lá e o meu modelo não está respondendo a minha questão. Então eu preciso rever, né? Voltar a rever as variáveis e escolher um outro caminho, né? Como que seria isso na prática? Então foi o que eu falei, escolha de um tema real, do interesse do aluno ou seu. Se for seu, você tem que fazer com que ele pegue aquilo para ele. Você tem que vender o seu peixe, você tem que ser bom para convencer o aluno, né? Trazer curiosidades para que ele se sinta motivado para resolver a questão. Trazer questionamentos, curiosidades, né? Trazer questão sobre a modelagem. Ela tem momentos, eu não vou falar aqui especificamente dele, mas tem 3 momentos, onde o professor já leva tudo pronto, né? O tema, a pergunta, né? A questão e os dados. Então os alunos só vão precisar estudar e formular o modelo. Mas também depois ele pode levar só o tema e os alunos vão criar a situação problema. E depois os alunos vão escolher o tema, vão escolher a situação problema quando eles já estiverem mais habituados com a modelagem. Pode passar, Alessandra. Então eu trouxe aqui uma atividade. Calçado. Está todo mundo de calçado? Tá, né? Então, calçado é uma coisa real, né? Então, todo mundo tem um calçado dele, pode ser um chinelo, pode ser simples, mas eu já vi um calçado, se não tivesse descalço, ele já viu, sabe que tem calçado, então o calçado é uma situação real, pode passar. E existem vários modelos de sapatos, né? Então, essa parte seria a parte que nós estaríamos discutindo com os alunos, né? Aqui não é um sapato, não são umas coisas exóticas, existem os sapatos exóticos. Alguém sabe esse do meio aí do que é? Para que serve esse sapato? Boliche, jogar boliche. Esse aí tem esse sapato específico para jogar boliche, tá? Tem pista que eles não deixam você entrar com o seu sapatinho normal, porque existe a pista, né? Então essa parte a gente vai... E aquele lá de cima é para quê? Aquele lá a gente uma briga. É uma briga. Então nessa parte a gente vai começar a envolver o aluno na questão, pode tocar. Então a gente traz algumas curiosidades para ele, a gente começa a dialogar sobre o assunto, né? Como que surgiu os sapatos, vocês sabem como que surgiu, que ideia que surgiu, como que era um sapato, né? Aí a gente traz 2 fotos, uma é do calçado usado pelos soldados, né? Com lâminas de ferro na sola para durar mais e para lutar. Imagina um calçado feito de ferro, né? É muito confortável, né, certo? Então, pode passar, Alessandra. A gente vai trazendo curiosidade para eles. Os alunos, pessoal, essa atividade, eu já desenvolvi ela dos anos iniciais à licenciatura e com formação de professores em vários lugares, tá? Cada vez que a gente desenvolve essa atividade, vem uma coisa diferente, vem um olhar diferente, vem um questionamento diferente. Quando a gente fez com o pedagogo, então, veio coisas que a gente nunca tinha imaginado, né? Então, ela, dependendo do que você quer fazer, ela é fantástica, né? E você pode fazer isso em qualquer nível que você está. Pode passar dessa. Então, ó, a gente vai falar sobre a questão do sapato, de onde surgiu, né? E como que antigamente não tinha fábrica de sapato? Como que era feito o sapato antigamente? Né? Quem que fazia o sapato? Alguém sabe aí? Mas você não vai, você fala. Você falou? Alguém que não tem feito atividade? Então, antigamente, pessoal, era o sapateiro, né? Então a gente não, porque eu sou nova, né? Mas alguém ia no sapateiro e pedia para mandar fazer um sapato. Mas é o caso de ninguém aqui também. Porque aqui já tinha fábrica. Antigamente, conta-se que, por exemplo, eu uso 37, né? O que significava esse 37? Que era 37 grãos de cevada enfileirados, né? Então você chegava lá e colocava seu pé e você colocava os grãos de cevada do lado. Só que as coisas vieram mudando, né? Então essas coisas vão aumentando, o número de gente querendo e foram tendo que ter padrões.
Então, a gente falou todas essas partes, a gente agora colocaria o problema. Claro que essa parte é bem mais demorada na sala de aula, eu queria fazer com vocês passo a passo, mas não deixaram. Daí, então, ó, os pés das pessoas têm tamanhos diferentes. No entanto, é possível encontrar calçados adequados para todos. Assim, existe uma relação mais ou menos universal entre o tamanho dos pés e o número do sapato. Então, o problema que seria dado na turma seria assim: qual a relação entre o número de sapato e o tamanho do pé? Como que vocês resolveriam? Alguém tem aí? Não, você não pode. Que número que a senhora usa, professora? 38. 38. Qual será que é a relação que isso tem o tamanho do seu pé? Sabe o que os alunos falam? Ah, eu uso 37 porque o meu pé mede 37. Depois a gente vai verificar se não é, né? Então, quando começa a questão, o que acontece? Nada, porque eles não sabem pensar fora da caixa, né? Ele fala: professor, que conteúdo que vai usar aí? Como que tem que começar? Não tem número aí, só tem uma pergunta: qual a relação entre o número do sapato e o tamanho do pé? Por onde vocês começariam? Medindo o pé. Medindo o pé, né? Então, isso que seria feito na sala de aula. Todo mundo ia tirar o sapatinho e medir o pé, colocar numa folha sulfite. Pode falar, acho que é na próxima. Aí. Então, ó, eles desenham o pé, né, para medir o pé. Mas que matemática que usa aí? Pessoal, a matemática aí é desde de usar a régua, né, Alessandra? Eu falei isso porque a gente fez essa atividade e o Paulo ficou muito bravo. O Alessandro sabia medir o pé. O Alessandro sabia medir o pé. Então, por exemplo, ó, vou fazer essa questão, né, num ano mais baixo, lá no quarto, no quinto ano. Como que usa a régua? Começa a medir do 0 ao 1. O Alessandro começou do 1. Tá? Então, ele fez errar todo o cálculo de toda a turma. Gente, a minha régua começava do 1. Agora eu nunca percebi. Então, pessoal, ó, só que daí tem vários tipos de pé. Daí vai começar aquela gracinha na sala, porque tem os pés que tem o dedo do lado, do meio, maior que o dedão, né? Então, como que eu vou medir? Eu começo do dedão ou não? Cadê o meu pessoal de hoje? Então, ó, a questão de traçar duas retas paralelas, né? Então, você pega o maior ponto, se o maior ponto do seu pé é o dedo do meio, você traça a reta paralela ali, né? Então, já dá para ensinar sobre reta paralela. Como que eu vou fazer uma diagonal para medir? Não, uma reta perpendicular. Então, nós vamos trabalhar todas essas questões. Ah, estou trabalhando. O nosso pé, em geral, sempre vai dar números quebrados. Ninguém tem o pé 20 centímetros, 21 centímetros, 23 centímetros. Então, é 21,3, 23,2, né? Então, trabalhar a questão decimal. Teve uma professora da pedagogia que ela fez a aproximação. Ela media o pé e pedia para aproximar na casa mais próxima. Então, 21,3 está mais próximo do 21 ou do 22, né? Então, essas questões que para a gente é óbvia, mas para aluno não. Então, ainda mais os pequenos, e essa questão prática, eles se envolvem bastante, né? Então, depois... Esse pé bonito aí, gente, foi o pessoal da pedagogia. Ninguém costuma desenhar um pé tão bonito assim só pra medir, hein? É que eles são detalhistas. Eles até pintaram ali, ó. Até a cunha tem que ter. Mas assim, em geral a gente só desenha o contorno do pé e mede, né? Mas ali, olha só, até na pandemia nós conseguimos fazer. A gente conseguiu fazer essa atividade remota. Eles criaram um grupo de WhatsApp muito rápido, né? A gente pediu para eles se separarem e como estava na pandemia, cada grupo levantou, trouxe uma questão. E foi muito bacana. Pode passar, sabe? Então, ó, depois que eles vão medir o pé, a gente vai fazer uma tabela, né? No caso disso daí, a gente separa em grupos, né? E eles decidem, porque a modelagem, os alunos vão escolher os caminhos que eles vão seguir, as variáveis que eles vão considerar, né? Então, a gente coloca ali o número do calçado e o tamanho do pé. Né? Só que, por exemplo, ali, ó, 34 tinha 3 tamanhos de pé. O que vai fazer com esses dados? E ali eles começam a ficar pensando, né?
Porque a professora considera o maior. Só que daí o que tem o pé menor, o calçado vai ficar largo, né? Se eu considerar o maior. Então como que eu posso fazer para padronizar esse valor? Né? Posso fazer uma média? Então isso a gente vai questionando e as ideias deles vão vindo, né? Eles já trabalharam com intervalo, eles fizeram média do calçado, consideraram maior, consideraram menor. Cada grupo tem uma solução diferente. Então, se eu vou trabalhar, sei lá, só no ensino fundamental, digamos assim, do sexto, sétimo ano, eu posso fazer isso daí com uma construção de gráfico, né? Então, construir o gráfico com o tamanho do pé deles. Mas se eu for trabalhar isso numa licenciatura ou no ensino médio, o que isso pode acontecer? Né? Isso vira, né, no caso, uma função afim. Então, a partir do x e do y, que a gente monta o gráfico, a gente consegue achar o valor de A, o valor de B, e a gente cria um modelo para validar. Que era um caso que eu queria ter feito aqui, a gente ia criar, né, medir os nossos pés aqui, ia criar um modelo, a gente ia criar um modelo matemático, né, numa questão de uma função, trabalhando com os dados reais, né? E quando a gente trabalha com dados reais na modelagem, as coisas não vêm certinha igual o livro didático. Então a função assim no livro didático é uma reta certinha, sem um ponto fora do lugar, né? Quando a gente trabalha com dados reais, é aproximado, né? Vai lembrar uma reta, aqueles pontos ali, né? Então, tem ponto que pode dar discrepante, foi o que aconteceu com o Alessandro, né? Então, todo mundo mediu certo, estava lembrando uma reta, e o do Alessandro estava fora, né? E daí o cálculo ficou formado. O modelo não dava certo, porque a gente tinha que validar o modelo. E não dava certo. E ele falou, mas não pode, Alessandro. Ele levantou, falou, deixa eu medir seu pé que você não sabe medir. Daí ele foi lá e mediu o pé e ele estava errado. Pronto, daí ele falou o resto da aula, né? Daí depois que a gente arrumou o modelo, saiu a função, né? E uma relação criou um modelo para essa atividade do pé. Então isso daí são alguns gráficos, algumas coisas que foram em algum desses trabalhos que a gente desenvolveu, né? Então ali, ó, trabalhar com volume. Por que eu coloquei trabalhar com volume? Uma vez a gente foi fazendo a pedagogia, daí uma professora questionou, né? Ah, mas vocês estão considerando só o comprimento, né? E quem tem aquele peito do pé assim que é levantado, né? Tem que considerar o volume. Ela falou, daí eles foram criar uma maquete, não lembro se foi com gesso, com massinha, de você colocar o pé para ver o volume que era. A gente nunca tinha imaginado, né? Pegar uma massinha, né, e fazer um molde do pé das crianças para calcular o volume. Daí então a professora fez isso, né? Trabalhar com a questão de frequência, né? Quantas vezes apareceu o número, porcentagem e validar o modelo. E mais uma coisa? E isso daí seria uma atividade de modelagem matemática. E eu acho que é só isso. Obrigada. Ela queria fazer com você, mas não ia dar tempo, né? Mas é assim, é a criatividade em pessoa. Mas beleza. Pessoal, eu quero agradecer vocês, né? Nós estamos aí ó, dentro do combinado, 4h30, só tem um vídeo. E aí conseguimos manter o horário, viu? Achei que você ia convidar a gente para o churrasco. Ah, a gente tem que marcar o churrasco. Vai ver na piscina. Lá daí vocês vão ver como que sai assim umas coisas maravilhosas. A turma do doutorado está na frente. Ah, é verdade. Vamos fazer ainda. A gente é só falar, vamos lá que a gente faz. Tomara que meu orientador admira a direita. Não sei falar. Tomara que meu orientador estenda para todo mundo. Pensa nisso, não sei o que é. Responsabilidade tem que fazer a organização do lado da piscina.
mestrado. Eu defendi meu mestrado em julho de 2020 e logo que eu defendi, eu tracei como meta passar no concurso público. Então, eu comecei a estudar, ainda continuei a ler concurso, escrevi alguns artigos, enfim, eu continuei na pesquisa. Porém, eu consegui atingir meu objetivo logo no início de 2021. Eu fiz um concurso para a cidade de Água Clara, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo. Fui aprovado e fui chamado para assumir. Aí, com a mudança de cidade, aqui eu assumi na zona rural, né? Na época a internet era muito ruim, enfim, com essa mudança de vida, eu acabei saindo do grupo, me afastei da pesquisa. Hoje eu já continuo longe da pesquisa, porém tenho vontade de voltar. Enfim, aí eu vim assumir, eu estou 2 anos aqui em Água Clara, nessa zona rural, no distrito, né? Trabalho como professor de matemática, tanto na rede municipal, né, pelo concurso, também na rede estadual, como contratado. Além desse trabalho em sala de aula com matemática, eu desenvolvo projetos de xadrez com as crianças, com os alunos, e concilio com a minha carreira de professor, uma empresa que eu abri aqui de Antenas, né? Então, talvez até isso esteja dificultando a minha volta para a pesquisa, para escrever artigos, que é uma área que me encantou muito, me fez crescer muito, contribuiu muito para mim enquanto professor, enquanto ser humano, né? Ampliou aí meu horizonte. Eu acho que é basicamente isso. Deixar aqui um abraço para a professora Cláudia, para a Débora, o Estevam, né? E todos os professores que estão aí, acho que eu tive aula com quase todos, né? Foram todos importantíssimos para o meu crescimento. Tchau, gente. Olá, eu me chamo Francimar Júnior, sou egresso do programa PPG do Mate, onde eu fiz meu mestrado, e faço parte do GFPEM. Faço parte do GFPEM desde a criação dele em 2015, na Ponta Porã, como aluno de graduação. Foi durante as pesquisas na graduação que eu me senti motivado a ir para o mestrado. Na época, eu estava investigando sobre modelagem matemática e tinha um grupo de pesquisas que eu fazia parte, de neurociência lá do campus, que fui convidado pela professora Cláudia de fazer um trabalho de articulando essas 2 áreas de estudos e acabei percebendo que poderia, como daria muito trabalho para fazer só um artigo, a gente decidiu levar então para o mestrado. No mestrado, então, eu tive como objetivo de pesquisa analisar quais possíveis relações entre a modelagem matemática e o que os estudos da neurociência apontam para facilitar a aprendizagem, né? Não só os resultados da minha dissertação eu utilizo em sala de aula, como também alguns debates que aconteceram tanto quando eu fazia graduação, quando eu fiz também o mestrado. Atualmente eu estou aqui em Brasília e eu ainda utilizo a modelagem matemática como forma de ensino. Aliás, eu tenho mais dificuldade de utilizar a modelagem matemática aqui no DF do que aí no Mato Grosso do Sul. Dadas as minhas experiências que eu estou tendo em sala de aula e os resultados que eu tive na minha pesquisa, ainda tenho desejo de fazer o doutorado, né? Então eu ainda pretendo voltar e ainda continuo participando do GFP, como eu falei, mesmo estando aqui no Brasil. Abraço. Bom dia, meu nome é Guilherme, eu estou no mestrado em 2019 e terminei em dezembro de 2021. Entrei no GFPEM, minha orientadora era a professora Cláudia. Eu trabalhei com modelagem matemática junto com a teoria hipotética da aprendizagem. Eu sempre fui militar no Corpo de Bombeiros, na época que eu entrei no mestrado já era, eu continuo sendo, mas eu sempre trabalhei com aulas particulares, tanto individual como em grupo. E o mestrado me ajudou a aprimorar essas minhas aulas, a ver elas com outros olhos, né? Eu sinto que eu consigo trabalhar bem melhor minhas aulas a partir do que eu aprendi com o mestrado. No final de 2021, na época que eu finalizei, nasceu meu filho e eu decidi que eu ia ficar em um ano, um pouco, sem fazer nada, só cuidando dele mesmo.
Então eu passei final de 2021 e 2022 só dando atenção para ele. E agora para 2023 eu penso na verdade, em voltar a estudar, começar a escrever de novo, um artigo. Estou trabalhando nisso, estou me organizando para segundo semestre aí conseguir voltar. Mas por enquanto foi uma época que eu escolhi para curtir um momento da minha vida e que foi muito ok. E vamos ver se segundo semestre eu consigo voltar aí no grupo ou para algum outro lugar aí do mestrado aí que possa colaborar com alguma coisa. É isso. Meu Deus, meu Deus. Então é isso, pessoal. Obrigada, viu? Pessoal, grata pela apresentação.